estudar o reino vegetal. O reino vegetal é conhecido cientificamente como plantae e é formado pelas plantas. Elas estão presentes em lugares e em climas bem variados. Os vegetais também são seres vivos, pois assim como qualquer ser vivo, os vegetais nascem, crescem, podem se reproduzir e morrem. Para ter um bom desenvolvimento, eles precisam de água, luz, temperatura ideal, espaço, ar, terra fértil e de sementes sadias. As plantas são seres vivos que produzem o seu próprio alimento, através da fotossíntese. Agora vamos entender o que é a fotossíntese. Bom, na fotossíntese, as plantas absorvem a luz solar e um gás, o gás carbônico. A luz solar e o gás carbônico unem-se à água, obtendo como resultado a glicose, que é um tipo de açúcar. Esse processo é chamado de fotossíntese. Agora vamos entender como é que ocorre esse processo. A água é absorvida pelas raízes e atinge todas as partes da planta, chegando às folhas, que são o principal local onde se realiza a fotossíntese. No ar que respiramos, existe um gás muito importante, é o gás carbônico. Esse gás entra nas plantas pelas folhas. A luz do sol fornece energia para a formação do alimento da planta, um açúcar chamado de glicose. O açúcar produzido pela planta é utilizado para a produção de energia. Todos os seres vivos precisam de energia para sobreviver. A energia é retirada dos alimentos. No processo da fotossíntese, a planta libera algumas substâncias de que não necessita, como é o caso do oxigênio. Esse gás é fundamental para a respiração dos seres vivos. Existem diferentes tipos de plantas, com diferentes formas e diferentes tamanhos. Vamos agora conhecer alguns tipos de plantas com suas formas e tamanhos variados. Herbáceas. Vocês já ouviram falar em herbáceas? Bom, quando as plantas são bem rasteirinhas, que ficam bem próximas ao solo, são chamadas de herbáceas. E arbustos. São plantas um pouco maiores e elas possuem um caule desenvolvido. Podem chegar a alguns metros. Esses são os arbustos. Árvores. Bom, são plantas que possuem troncos lenhosos, bem maiores que os arbustos. Estas são denominadas de árvores. Ambientes das plantas. As plantas vivem em diferentes ambientes. Aquático. Essa é uma planta aquática. As plantas aquáticas vivem na água. Esta é uma Vitória regia, é uma planta aquática. Terrestre. As plantas terrestres vivem na terra. A árvore é um exemplo de planta terrestre. Aéreo. São plantas que vivem presas em galhos de outros vegetais, sobre paredes, telhados ou rochas. A orquídea é um exemplo de planta aérea. Bom, agora que nós já conhecemos o reino vegetal, que tal colocarmos em prática? Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau. Hoje nós vamos fazer a atividade da página 65, que vocês vão encontrar no diagrama as condições de que uma planta necessita para crescer. Para a planta crescer, o que é que ela precisa? Aí vocês vão ver aqui no diagrama o que é que ela precisa para crescer. A outra questão, complete a frase abaixo com as palavras que você encontrou. Então, quando você encontrar aqui as palavrinhas aqui, você vai completar. Para germinar a planta, precisa de quê? Tracinho, aí vem fértil, tracinho, tracinho, aí vem calor, sol e tracinho. O segundo, responda abaixo de acordo com o ambiente habitado pelo vegetal. Aí vocês vão dizer, vegetais aquáticos, como é que eles se desenvolvem, esses vegetais aquáticos? Quais são eles? Né? Como é que eles se desenvolvem? Vegetais terrestres, aí vocês vão escrever quais são os vegetais terrestres. Vegetais aéreos, quais são os vegetais aéreos?
página 66, a questão 3, com a ajuda de um adulto, escreva exemplos de planta pedido abaixo. Aí você vai escrever planta que vive sobre o solo, né? Que são as plantas terrestres. Plantas, letra B, plantas que vivem na água, né? Que são as plantas aquáticas. Você vai escrever. Letra C, plantas que vivem fixa em outras plantas, né? Aí vocês vão escrever que são as plantas o quê? As aéreas. Aí vocês vão dar exemplo. O quarto. Júlia retirou uma planta do solo com a raiz e colocou um pote com água. Ela sempre cuidava de sua plantinha. Trocava água todos os dias, mas mesmo assim a plantinha morreu. Por que será que essa plantinha morreu? Olha, essa plantinha, ela era do solo, com raiz, né? E ela foi colocada dentro do pote de água. Aí tá aí a pergunta, letra A, por que isso aconteceu? Por que essa plantinha morreu? Né? Aí vocês vão ver, né, pensar por que foi que ela morreu. A letra B, o que você diria para a Júlia para que isso não aconteça novamente? Aí você vai dar uma resposta aqui para a Júlia, né? Porque a Júlia tirou a plantinha do solo e colocou na aguinha. Aí você vai falar aí. O quinto, numere as espécies de vegetais de acordo com o ambiente onde são encontradas. Aí tem 1 terrestre, 2 aquático e 3 aéreo. Aí tem coqueiro, orquídea e vitória régia. Aí vocês vão numerar. Coqueiro é o quê? Aí você vai colocar um número. Orquídea vai colocar um número. E vitória régia vai colocar um número. Essa foi nossa aulinha de hoje. Um beijão e até a próxima.